E aí, galerinha, beleza? Gente, nessa aula eu quero mostrar para você o que é linkage, tá? Também pode ser chamado de genes ligados. Então, linkage ou genes ligados tem tudo a ver com a teoria cromossômica da herança. Beleza, gente? O que é a teoria cromossômica da herança? Essa é uma teoria que vai mostrar pra gente, que vai apresentar pra gente como realmente os genes são transferidos para os gametas e, consequentemente, como são transmitidos para a próxima geração. Basicamente, a teoria cromossômica da herança, ela mostra pra gente que os genes não são transmitidos separadamente, isoladamente, um a um, né, como deu a ideia, como passou a impressão lá dos trabalhos de Mendel. A gente tem que entender que, na verdade, os genes são transmitidos em bloco. Você com certeza já ouviu falar, ou já até estudou mais aprofundado, os cromossomos. Então, na verdade, os cromossomos são moléculas de DNA formada aí por um conjunto de genes, um bloco de genes, tá? Então, na verdade, cada cromossomo, por exemplo, na nossa espécie, nós temos aí, cada indivíduo, 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, porque você recebeu 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Então, quando aconteceu a fecundação, o espermatozoide trouxe 23 cromossomos, o óvulo trouxe 23 cromossomos que se combinaram formando uma célula, né, célula ovo ou zigoto, contendo lá 46 cromossomos. E aí você tem que imaginar o seguinte, cada um desses cromossomos não tem só um gene, não tem só um alelo, um fator. Tem, na verdade, centenas ou, em alguns casos, milhares de genes, ok? E esses genes são transmitidos juntos. Então, quando o espermatozoide do seu pai trouxe um determinado cromossomo, número 1, naquele cromossomo tinha um bloco de genes que vieram juntos. Eles são transmitidos juntos porque eles estão ligados. Eles estão na mesma estrutura cromossômica. Por isso eu digo que eles estão em linkage, tá certo? Essa é a ideia que você tem que ter. Se eu estiver analisando dois genes que estão no mesmo cromossomo, a tendência é que eles serão transmitidos juntos para um gameta. É porque eles estão ligados. Agora, se eu estiver analisando genes que estão em diferentes cromossomos, por exemplo, um determinado gene está no cromossomo número 1 e o outro gene está no cromossomo número 2, eles vão apresentar segregação independente, como foi dito por Mendel na sua segunda lei. Vamos entender um pouco melhor isso aqui no esquema. Olha só. Isso seria a representação de uma célula em que eu tenho dois locos gênicos, tá? De genes que estão em linkage. Por exemplo, olha aqui. Se você observar esse loco gênico que está o par de alelo azão e azim, ele está no mesmo cromossomo, ou no mesmo par de cromossomos homólogos, que o loco gênico que carrega o Bzão e o Bzim. Então, na verdade, aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois locos em um par de cromossomos homólogos. Dois locos em um mesmo par de cromossomos homólogos. Essa situação, eu digo que os dois locos gênicos, eles estão em linkage. Ou seja, azão e Bzão estão ligados, porque estão na mesma estrutura cromossômica. Azim e Bzim estão ligados, porque também estão na mesma estrutura cromossômica. Então, na verdade, eu tenho azão ligado a Bzão e tenho azinho ligado em Bzinho, eles estão em linkage. Agora, se eu observasse esse outro esquema aqui, olha a diferença, né? Esse loco gênico está em um par de cromossomo, beleza? Esse loco gênico está em outro par de cromossomo. Então, são dois locos que estão em dois pares de cromossomos homólogos distintos, beleza? Essa é a representação de dois locos gênicos que estão em segregação independente. Ou seja, esses dois genes estão de acordo com a segunda lei de Mendel. Isso quer dizer que durante um processo de meiose, esses dois locos gênicos, esses dois pares de alelos, vão se segregar de modo independente. Mas esses dois pares de alelos não vão se segregar de modo independente.
A tendência é que o Azão vai para o mesmo gameta ou para a mesma célula filha que o Bzão. Eles vão ficar juntos porque simplesmente eles estão ligados na mesma estrutura cromossômica. Azão vai onde o Bzão vai, Azinho vai onde o Bzinho vai. É essa a tendência, a menos que ocorra crossover. Isso significa o quê? Uma célula dessa, ela vai formar apenas dois tipos de gametas. Gameta que tem o Azão e o Bzão, gameta que tem o Azinho e o Bzinho. Essa é a tendência. Enquanto que essa aqui vai formar 4 tipos de gametas, porque o Azão pode ir para a mesma célula que está o Bzão, ou o Azão pode ir para a mesma célula que está o Bzinho, enquanto que o Azinho pode ir para as mesmas células que está o Bzinho, ou ir para a mesma célula filha que está o Bzão. Vou te mostrar isso no outro esquema para você entender mais fácil. Olha aqui, ó. O linkage, portanto, vai ser assim, ó. O linkage, ele vai acontecer, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode ser um linkage completo, onde não ocorre crossing over, tá certo? Não vai acontecer crossing over entre esses dois locos gênicos, ou ele pode ser incompleto, quando acontece crossing over entre aqueles dois locos. Então olha só que interessante, se não ocorrer crossing over entre A e B, vai ter apenas a formação desses gametas aqui, ó, gametas que eu chamo de gametas parentais. Gametas parentais, porque o Azão está ligado no Bzão, da mesma maneira que a célula parental tinha Azão ligado em Bzão. De novo aqui, Azinho está ligado em Bzinho, da mesma maneira que Azinho estava ligado em Bzinho na célula parental. Então não mudou a configuração dos cromossomos. Os cromossomos que foram formados lá no gameta têm as mesmas configurações dos cromossomos da célula parental. Cromossomo que tem Azão ligado em Bzão aqui, cromossomo que tem Azão ligado em Bzão aqui, cromossomo que tem Azinho ligado em Bzinho aqui, cromossomo que tem Azinho ligado em Bzinho aqui. Isso se não acontecer crossover, daí eu digo que o linkage é completo, quer dizer, esses dois locos gênicos, esses dois genes A e B, estão completamente ligados, eles não desligam de forma alguma. Agora, existe a possibilidade de acontecer o crossing over. Se acontecer o crossing over, que é basicamente a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aí a gente vai ter o que nós chamamos de linkage incompleto. Daí vai formar os gametas parentais, eu vou te mostrar como isso ocorre através da meiose. Vai formar os gametas parentais, mas além deles, vai formar também gametas recombinantes. Gametas recombinantes, olha lá, ó, o Azão está ligado no Bzinho e o Azinho está ligado no Bzão. É como se houvesse uma troca desses pedacinhos aqui de cromossomos. Eu vou te mostrar isso melhor na representação da meiose na próxima aula. Sempre os gametas parentais serão a maioria e os gametas recombinantes serão a minoria. Beleza? Então você vai entender isso. Para acontecer a formação desses gametas recombinantes, só se houver recombinação através do crossing over, tá certo? Então eu vou te mostrar isso numa representação da meiose numa próxima aula, ok? Mas o que eu quero que você saia daqui desta aula sabendo? Nem sempre, quando eu analiso dois locos gênicos, nem sempre a segregação independente vai acontecer. Na verdade, a segregação independente só vai acontecer se eu estiver tratando de dois genes que estão em cromossomos homólogos distintos. Por exemplo, um está lá no par de cromossomo número 2, o outro está no par de cromossomo número 5, por exemplo. Um está no par de cromossomo 10, o outro está no par de cromossomo 21, por exemplo. Então, se estiverem em pares de cromossomos homólogos distintos, ocorre a segregação independente. Porque, na verdade, você já viu na aula de segunda lei de Mendel que a segregação dos fatores ela acontece graças à segregação dos pares de homólogos. E a segregação dos pares de homólogos ocorre de forma independente. Então, se eu tenho genes em pares de homólogos distintos, eles vão obedecer à segunda lei de Mendel, eles estão em segregação independente. Mas se eu estiver tratando de dois genes que estão no mesmo par de cromossomo, aí não vai ter segregação independente. Porque onde um determinado alelo vai, todos os alelos que estão naquele mesmo cromossomo tendem a ir juntos, a menos que ocorra o crossing over. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o que aconteceria? Teria apenas a formação de gameta Azão, Bzão e gameta Azim, Bzim. Esses seriam os gametas parentais dessa célula. Se por acaso ocorrer o crossing over entre A e B, aí nós teríamos também a formação de gametas recombinantes, porque esse B passaria para cá,
Esse Bzão passaria para cá, esse Bzinho passaria para lá. E aí eu teria formação de gametas Azão, Bzinho e gametas Azim, Bzão. Esses seriam chamados de gametas recombinantes. Esses seriam chamados de gametas parentais. Beleza? Sempre os gametas recombinantes são minoria, menos de 50%, os dois juntos. E os gametas parentais, maioria, mais de 50%, os dois juntos. Nesse caso aqui, você já sabe como funciona. Eu teria gameta com Azão e Bzão. Teria gameta com... Seria gameta Azinho com Bzinho. Gameta que tem Azão junto com Bzinho. Gameta que tem Azinho junto com Bzão. E aqui nesse caso, todos na mesma proporção. No caso, 25% para cada, porque são 4 tipos de gametas diferentes. Ok? Aqui não. Mesmo que houver o crossing over, esses dois serão minoria, esses dois serão maioria. Os parentais são maioria, os recombinantes são minoria. E aí, na próxima aula, eu vou te mostrar como isso ocorre na meiose, como ocorre a formação dos gametas recombinantes, como ocorre o crossing over. Beleza? Então, até a próxima. Abraço.